ele que ganhou os 2 Superior Player of the Match, né? Mas ele é votação popular, né? Então. É que eu acho que não cabia ali para ele, né? Ele não foi o melhor em nenhum dos 2 jogos. Nenhum dos 2. Mas a torcida do Chelsea tá de olho, né? Daqui a pouco ele vai para lá. E a torcida do Palmeiras olhando, assim, tendo um último recorte um pouco irritadiço, assim, né? Dele. Tem uma galera que não tá gostando muito. Acho que é natural, cara. É um cara muito novo ainda, é normal que ele tem ali, às vezes, alguns erros de tomada de decisão. Contra o Porto, achei que ele tava nitidamente nervoso, sabe? Caíram boas bolas ali no pé dele que ele tomou. Também, mas acho que contra o Porto até mais. E aí, querendo ou não, é o último recorte que a gente vai ter dele. Beleza, tá, tranquilo. Sem ir para esse lado, que eu acho um lado até um pouco cruel, não gosto muito de falar que, o Estevão não decide jogo grande. Acho que ele é um talento muito, muito grande a ser lapidado. Concordo. E aí, tá, beleza, já tá vendido, não nos cabe mais isso. Cabe até onde o Palmeiras for no Mundial de Clubes, é um recorte muito pequeno. Dito isso, o Abel, após a saída do Estevão, ele já disse que quer uma reposição. Muita gente falou, será que vem, será que não vem? Né? Porque o Palmeiras, de fato, abriu bastante os cofres. A gente teve ontem, né, muita gente comentando sobre a possibilidade, pelas boas entradas do Flaco em algumas situações, sobre a possibilidade do Flaco jogar, né, espetado à frente, jogar como um camisa 9 de fato, e o Vitor Roque jogar junto com ele, talvez um pouco mais aberto, talvez como um segundo atacante. Mas indo para o lado da saída do Estevão, né, o Paulinho ainda sem 100% de condições, o Abel falou que não consegue colocar ele por mais de 30 minutos com muita confiança. Filipão, dentro desse cenário todo, sobre Vitor Roque e Flaco, Paulinho ainda sem condicionamento, né? E considerando, é lógico, que quando a gente voltar do Mundial, vai ser pedrada. É um jogo atrás do outro, o Campeonato Brasileiro acaba dia 21 de dezembro. Né? Exatamente. É clássico. Primeira rodada do Palmeiras depois do Mundial é clássico. Exatamente. Cabe um substituto, e se couber, tem. Não sei se o Palmeiras vai no ponto de vou abrir o caixa aqui de novo, até porque disso aí a gente não pode falar da Leila, mas Sim. Que perfil buscar, entende? Depois do Mundial, o que fazer, né? Tem que ser aquele cara que quebra a linha, mano. Pra você manter a característica do time pro time não sentir, tem que ser o cara que quebra a linha. Porque não adianta você, por exemplo, o Vitor Roque, ele tem muita velocidade e intensidade no jogo dele, só que não é o cara do drible. O Estevão é o cara do drible. Eu não tô falando que o cara tem que ser craque. Não craque, o Estevão, eu acho que o Estevão não é craque ainda, mas é postulante a craque. É igual você falou, é uma joia que tem que ser lapidada. Mas eu acho que tem que ser esse cara que não tem medo de enfrentar o marcador, pô. Para você dar a amplitude que o Palmeiras necessita, para você ter essa surpresa no jogo ofensivo. E pro banco, pro segundo semestre, eu subiria o Riquelme Felipe, pô, que é um moleque da base. E claro, não tem experiência ainda, mas é um cara que tem essas características. Mas você não pode jogar. Ele não é um craque já, tipo, se destoando na base, que nem o Hendrick, que nem o Estevão se destoou. Mas é um moleque que tem essas características. Que já chamou a atenção do Nottingham. É um cara que tem que se lapidar. O que eu falo com isso? De você trazer alguém para ser esse substituto e ter o Riquelme para dar essa experiência. Que não perde a característica quando eu precisar tirar essa peça, entendeu? Mas precisa do reforço. Eu não sei se a janela abre agora dia 1º, né? Se tem algo já encaminhado, algo em vista, mas na minha opinião... Assim, que tenha saído pra gente por aqui, pra nossa equipe, nada que tenha fora, Brunão, avançado. Ponto, mas é óbvio que o Palmeiras monitora o mercado sempre. Sim. Né? Outro ponto não é só o Estevão, né? Provavelmente um Rios da vida deve sair. Vamos chegar nesse ponto também. Já se perde um segundo homem ali, vai entrar o Lucas Evangelista, o que eu acho que vai acontecer. Mas aí quem vai ficar no banco para ser o substituto do Evangelista, entendeu? Vai precisar de alguém. E se não perder mais alguém nesse meio tempo ainda, né? Jair falou que parece que a Roma tava de olho, não sei o que aconteceu. Mas isso não chegou a avançar, pelo menos por enquanto. Mas é isso, né, Filipão? Tipo, a janela abre, cara, você naturalmente... E aí um time como o Palmeiras, né, na fase que tá o Palmeiras, naturalmente você vai atrair olhos aí e jogando um Mundial, né? Porque, esses caras fazem o próprio... a gente tá falando aí o Aníbal. Fiz um puta jogo contra o Porto. Aníbal. Que me faz... Os dois jogos são muito bons dele, cara. Entendeu? Falar que, um time da Inglaterra não vai chegar e falar, esse cara aí é... O cara é doido, hein? Esse cara joga bola. O Aníbal deu uma cabeçada no chão contra o Porto aos 40 minutos, porra. Maluco, cara. Isso que eu falei, ele é doido, né?
Mas aí, ó, o Fê, ele até coloca aqui, ó, bem-vindo Roger Guedes e Danilo. Ele fala aí, a gente vai falar do Rios depois. Queria, Roger tá? Guedes não é Se uma... falasse os dois nomes, Roger Guedes e Danilo Você, agora no Palmeiras, você venha. fecharia? Vai só agora. Roger Guedes teve sua treta lá, e nem foi com o Palmeiras diretamente, mas sim com um grupo na época, e depois foi jogar no Corinthians. Eu entendo o lado de todo mundo da torcida que fica com essa birra quando algum atleta vai pro Corinthians, né, ou pra qualquer outro rival e se identifica lá. Mas eu acho um bom jogador, cara. Eu acho... Pode ser ruim de grupo? Pode ser ruim de grupo. Aí tem que ver o que a comissão, como a comissão trataria isso, mas eu queria o Roger Guedes no Palmeiras. O Marcos Lombardi falando do Elinho, ex-São Paulo, que é Também bom, acho tá no bom, tá lá México no também, mas Toluca. é Mas não tá difícil, jogando, né, cara. tirar Não tá do... jogando. Vai lá, tenta o empréstimo. Vi que o Corinthians tentou, deu uma sondada ali, o São Paulo. Então, eu acho que Então, vai ser, até pontuando aqui sobre o que o Antenor falou, né? Falou que o Paulinho esquece, vai fazer nova cirurgia. Isso não é. A gente explicou isso muito é bem certo aqui ainda, né? no TLD. Isso não é. Porque quando saiu ali a informação, muita gente já interpretou aquilo como um vai fazer. Sim. Não é vai fazer, é pode ser que faça. Uhum. Né? Então, não é nada certo. Mas, assim, o fato é que o Palmeiras vai precisar buscar essa reposição ao Estevão, e acho que a gente abre essa discussão aqui, Filipão, justamente para entender que, assim, porque eu acho que é muito natural do torcedor, às vezes, né, na emoção, no calor do momento, falar, vendeu o Estevão por 60 bilhões de reais, vai ter que trazer um reforço de 50. Não, acho que não vai ser Não é esse bem perfil, assim, né? Mas o fato é que o Palmeiras tem um ponto certo ali de reforço para o meio do ano. É o primeiro reforço mapeado, não sabemos quem é, mas sabemos o perfil desse jogador, né? Aquele cara que tem um enfrentamento 1 contra 1, que vai para cima, que tenha talvez uma finalização de média a longa distância ali, e que acho principalmente que esteja em ritmo de jogo, né, Filipão? Porque assim, Sim, que tá jogando. Não viu adianta trazer um o cara que Paulinho tá vir aí, se trouxer outro cara que lesionado, tá, enfim. entendeu? Aí acho que complica. Ele tem que chegar, vestir a camisa, até porque tem Copa do Brasil contra o Corinthians e tem Libertadores para jogar. Exato, logo de cara, né? Então não tem muita escolha. E no Brasileirão tem que continuar mantendo na ponta ali. Então cada dia é jogo mais difícil e vai ter que chegar, vestir a camisa e atuar. Exatamente. E aí tem esse outro ponto, né, de alerta do Palmeiras aí para transferências, que até surgiu, né? Surgiram novas coisas, o Aler trouxe aqui para a gente no TLD, que é a questão do Rios, né, Filipão? Como você tinha falado, que de fato agora o Atlético de Madrid entra forte na briga, ainda não há uma proposta efetiva, mas assim, tá naquele cenário chegar, em que né? já houve reunião e a questão é só de tempo para chegar a proposta, que chegaria, teoricamente, no valor que o Palmeiras pensa para negociar o jogador, né? Que é a partir ali de 20 milhões de euros. Bom, vou ser muito sincero com você, tá? Não sei se é Lembrando que o Palmeiras tem 70% dele, né? Não Sim, é 100% dele, né? sim. E ainda assim, pelo que o Palmeiras barganhou para o Rio chegar, é uma loucura de bom Sim. negócio, né? Em consideração que ele tava no Guarani. Exato. E assim, tem muita gente, né? O próprio Filipinho aqui no canal que falou que estaria comentando aqui, não vi até agora. Ele falou, pô, não queria que vendesse Rios. Tem muito torcedor que tá nesse pique, né? De falar, pô, não sei se eu queria que saísse, pô, poderia ficar. Negócio por negócio, acho um excelente, né? E por uma posição que o Palmeiras, de fato, tem bons nomes, né? Não é uma posição que o Palmeiras está carente. Então não é como se o Rio saísse amanhã. Pô, não tem quem jogar, né? Tem quem jogar. Sim. Você tem ali o M. Martins, você tem o Aníbal, você tem o Lucas Evangelista. Dá para se virar. Mas, teoricamente, né, você vai ter que sair ao mercado também. Então você tem esse ponto certo, que é o ponta, que o Palmeiras vai buscar. O Abel já pediu publicamente, né? Já falou publicamente que pediu a reposição do Estevão. Mas aí você tem, a partir de possíveis outras saídas, outros movimentos de mercado, e o Rios é o que está iminente aí, né, Filipão? A saída dele provavelmente para o Atlético de Madrid, mas a saída, independente se for para lá ou não. E aí o Palmeiras, a tendência é que o Palmeiras faça esse contra-ataque no mercado. Até pelas atuações dele, tanto no Palmeiras como na seleção, né? Na seleção ele vem se destacando. O pessoal da seleção colombiana já tem aquele apreço a Richard Rios, né? Só que eu vou dizer uma coisa a Richard Rios, tá? Antes de eu falar sobre a contratação. Pô, é um cara que ele é monstro, tá? No ataque. Mas tipo, tem hora que desliga, cara. Desliga a inteligência dele, cara. Ontem ele tomou um amarelo porque ele deu uma bica na bola lá na torcida, acabando o jogo. E aí? Agora vai jogar pendurado, tá ligado? Aí se tem um amarelo já contra o Inter Miami, não joga as oitavas. Então, tipo, é um cara excelente lá na frente.
Eu acho que ele é diferente, ele tem o toque do futsal que faz uma diferença extrema na resolução de jogadas. Contra o Porto, aquela bola que ele domina e termina saindo num espaço curto e quase consegue fazer o gol, o zagueiro não tira. Mas é um cara que defensivamente tem hora que desliga a noção da realidade dele e ele faz umas cagadas que não faz sentido. Mas eu gosto do Rios. Eu acho peça fundamental para o esquema tático do Abel, até porque ele cai pelo lado direito, que é o mesmo lado do Estevão. Então, se a gente está falando de duas peças do mesmo lado do campo, o Palmeiras vai terminar perdendo. Como o Abel hoje joga com o Giai e o Giai não desce tanto, normalmente é o Rios que faz a dobra com o Estevão, para o Estevão não estar sozinho. Eu acho que o reserva iminente do Rios, caso essa saída ocorra, é o Evangelista, até pelas características, que eu também acho bom jogador, mas eu não vejo ninguém no banco que consiga fazer o que o Evangelista faz hoje, né? Tipo, o Evangelista vai ser titular, quem vai ser o reserva do Evangelista? Caso ele precise sair, o Palmeiras termina jogando com 2 volantes de marcação. E aí você termina impactando praticamente seu time, né? Verdade. Filipão, meu querido, eu não sei se. Pra mim tá travando um pouquinho a imagem. Não sei se você quiser sair, voltar de novo. Não sei se tá tranquilo por aí. Pode Tô te ser. Pra mim ouvindo. tá tranquilo. Tá me ouvindo? É? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo tranquilinho. Só que a imagem Uhum. tá travando um pouco. Talvez seja alguma coisa daqui. Beleza, vamos nessa. Tem o primeiro super, que é desse tema, inclusive, ó. Gustavo. Valeu demais, Gustavo. O primeiro gol aqui da nossa live do TL dele. Manda aqui, ó. Palmeiras precisa de um ponta driblador rápido. E aí ele entra. Se vender o Rios, precisa vender bem alto e trazer o Danilo de volta. Aí entramos, né, Filipão? Se vender o Rios, essa parte da aspa aqui, ó, do superchat do Gustavo é certeza, é o que vai acontecer. Se vender o Rios, vai vender bem alto, né? Pô, 20 milhões de euros não dá para falar que é pouca coisa, né? Deve ser em torno disso aí. É um valor alto, principalmente considerando o cenário, né? O contexto em que ele veio. E aí, trazer o Danilo de volta, cara, pode ser, né? Mas não há nada assim, não dá pra gente falar, é isso que vai acontecer, não tem nenhum movimento em torno disso agora. Mas aí é o que a gente estava falando também, né, Filipão? O Palmeiras não tem nenhum movimento. O Palmeiras, obviamente, está mapeando o mercado, mas não tem nenhum movimento iniciado já para uma peça, entendeu? Tipo, a reposição do Estevão vai ser esse cara aqui, a reposição do Rios vai ser esse cara. Até porque o Rios nem saiu ainda, né? O Estevão, que já saiu, o Palmeiras ainda não tem essa definição dessa peça. Mas, se for o Danilo, acho interessante. Cara, eu acho que em algum momento o Danilo vai jogar no Palmeiras, mas eu não sei se ele viria agora, sabe? Recentemente ele teve uma proposta para jogar na França, não quis ir por causa daquela. Dizem que tinha uma cláusula lá, porque era o time do John Textor, né? O Lyon. E aí ele poderia vir por empréstimo pro Botafogo e ele disse que a prioridade dele quando voltar pro Brasil é o Palmeiras. Exato. Eu acho que ele volta em algum momento, mas eu acho que não volta agora. Eu acho que ele é muito novo ainda, teve uma lesão séria lá, mas tem mercado lá na Europa ainda, sabe? Sim. Então, por isso que a gente não sabe se é viável, né, esse retorno. A gente sabe que é uma vontade do Danilo, assim como a gente sabe, por exemplo, que é vontade do Gabriel Jesus um dia voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Mas tem que ver o que é viável agora e o que não é. De qualquer forma, né, certamente o Palmeiras, e aí até corrigindo aqui, né, falei que deve sair por 20, ele deve sair por mais de 20. 20 foi a proposta sinalizada ali que o Palmeiras não queria, e de fato vai ser por mais de 20, teoricamente 25, 30. Aí, né, a gente tem que esperar para ver o desenrolar. Eu não gosto muito de falar de cifras antes do negócio acontecer de fato, né, Felipe? Porque pode ser que mude uma coisa. É só especulação, né? Então, entendeu? Às vezes pode ser que uma parte é em meta, então não dá para a gente cravar exatamente o que vai rolar. Mas é isso, assim, uma tendência natural. Já Janete pergunta aqui se o Danilo já voltou a jogar. Não sei se já voltou a jogar, Filipão, mas ele estava de fato enfrentando também esse problema com lesão, né? Estava um tempo parado. Então é um outro ponto a se atentar. Sim, aí tem que ver se ele já voltou, se não voltou, se voltou, voltou como? Tem algum resquício ainda, enfim. É o mesmo caso que a gente falou do Paulinho. O próprio Abel falou que o Paulinho não consegue jogar mais que 30 minutos. É um puta jogador que você vê que quando entra dá uma dinâmica diferente, mas ele não pode sair jogando desde o início. Tentaram colocar ele desde o início contra o São Paulo, dali em diante ele veio tendo essa visão, esse acompanhamento, né, diferenciado do resto do elenco, de rodagem de minutos, provavelmente terminou prejudicando alguma coisa na evolução da recuperação dele, né? Aquele jogo contra o São Paulo. Então, o tiro tem que ser certeiro, porque você vai gastar muito dinheiro. Então você não pode gastar muito dinheiro e trazer um cara que não vai ser útil para o seu esquema tático, para o seu time, né?
Aí fica encostado e vai sair tipo, por bem menos. Não me mete,